começar aqui, assim, claro, falando tanto e estava me desconcentrando um pouco, eu acabo me perdendo um pouquinho, mas esse é o poema e é com ele que eu tenho trabalhado. Esse é o poema que tem, um poema tão importante, assim, pelo que ele sugere, pelo que ele propõe, e é esse poema que talvez vá fazer com que a gente se encontre em outros momentos, em outras horas, falando de coisas tão importantes como as coisas que estão acontecendo, que acontecem aqui, e da qual eu agradeço muito e tive a honra de participar. Muito obrigado. A gente também tem uma parte assim, né? Verdade, eu falei pra caramba, né? Se alguém quiser falar alguma coisa, né? Isso. A gente tem uma parte do café também que a gente abre para perguntas, se alguém quiser interrogar. Uma coisa que eu ia perguntar, mas ele já respondeu, né? O que a personagem tinha a ver, né? Oh meu Deus, eu fiquei com o Silvio Santos na cabeça agora. O que o doutor Abobrinha tinha a ver com esse seu ideal de ator tão participativo da questão da cidadania, da construção de um projeto de expressão do brasileiro como alguma coisa mais autêntica, né? E você respondeu, né? É como se fosse uma espécie de um anti-herói. Se você quiser desenvolver isso um pouquinho, isso aí. Nem eu sabia direito que, imagina, eu sou ator, estou lá no Teatro Oficina, fui convidado a fazer o Castelo Rá-Tim-Bum e tal, eu nem sabia que eu ia usar as coisas nesse sentido, porque, claro, trabalhando no Teatro Oficina deu para ver muito do que é, como que se desenvolve, o que a gente chama de especulação imobiliária, porque especulação imobiliária é uma coisa mais ou menos vaga, que a gente tem uma ideia, mas não uma ideia muito clara. Eu mesmo, por exemplo, eu estava trabalhando na Espanha, fui lá na Rio 20 e tal, e eu cheguei num movimento que se chama Ocup, um movimento americano, e ele diz uma coisa muito interessante. É um geógrafo que é a pessoa que dirige esse movimento lá nos Estados Unidos, diz o seguinte, que a economia das grandes corporações, os grandes economistas estão discutindo o seguinte: como serão os próximos investimentos do dinheiro internacional. Esse dinheiro que anda pelo mundo, onde é que ele vai investir? E eles vão investir em recursos naturais, porque, segundo o pensamento que vem pela frente, o que vai valorizar mesmo petróleo, vão descobrindo outras formas de energia, o que vai valorizar mesmo são essas coisas, porque é o que as pessoas vão querer ter, né? Por exemplo, aí eu fiquei pensando, caramba, vai ser isso mesmo, né? Um copo de água mineral, né? Que custa hoje, sei lá, aqui já está custando R$3,50. Imagina, daqui a 50 anos vai custar R$500 uma garrafa de água mineral. Então diz ele que os investimentos internacionais vão ser para isso. E eu fiquei sabendo, por exemplo, há pouco tempo atrás, a gente foi lá em Inhotim. Inhotim tem muitas nascentes de água, elas são todas de propriedade da Nestlé, de mega empreendedores internacionais. A orla do Rio de Janeiro está sendo comprada pelo dinheiro internacional, assim, muita gente está comprando. Eu não sei como é que é aqui, que tem, mas é porque, na verdade, isso preserva, né? Agora, o que eu acho, na hora eu fiquei um pouco assim, tipo, fiquei meio assim e tal, mas depois eu falei, é uma riqueza da qual acho que é melhor a gente também participar, né? Porque é muito rico, bonito, tem uma riqueza gigantesca que, né? A gente tem que participar. Eu quero também investir aqui, ganhar dinheiro com esse negócio aqui, o mundo todo ali, entendeu? Eu acho que é mais por aí. Acho que a gente dentro do capitalismo tem que, talvez não sei direito, mas não um tipo de luta, mas entrar na participar desse troço também, entendeu? Entrar nisso, sabe, dividir esse dinheiro. Porque o Brasil, por exemplo, desse jeito que ele é, grande desse jeito, bonito desse jeito, rico desse jeito, mesmo o Marco Andrade falava isso, né? A gente tem, assim, os bens materiais, mas o Brasil tem a imaterialidade. Por exemplo, a cordialidade do brasileiro, a caipirinha, a feijoada, esse jeito também
tem um valor para o mundo, que o mundo fala assim, né? A gente já ouviu falar várias vezes, todo mundo já ouviu falar isso, né? Nem todo mundo é tão cordial como o brasileiro, sei lá, até o Sérgio Buarque fala isso, né? Mas na verdade isso daí é um trunfo econômico do Brasil. Você vai viajar, se você vai, assim, sei lá, para qualquer lugar do mundo, assim, eu não fui muito, né? Fui só até Portugal, depois a gente foi até Los Angeles, mas você vê que nem sempre as pessoas te tratam tão bem como às vezes é tratado, assim. Aqui, por exemplo, todo mundo aqui recebe, as pessoas que vêm para cá, eu me sinto super bem tratado, assim, num certo sentido. Está caro, né? Claro, está muito caro, mas... Não, mas eu digo assim, tem um tratamento, então isso daí é uma coisa de preço, né? Isso é uma coisa que a gente tem que ver, isso daí, entendeu? Faz parte de um valor imaterial que a gente às vezes nem se dá conta, né? Não está próximo disso daí. É um valor que, entendeu? Faz parte mesmo. O povo brasileiro ser assim, desse jeito. Alguém quiser perguntar no microfone? Alguém quiser falar também, senão... Mais Fazer, Chico, por favor, fique à vontade. Eu queria agradecer muito a experiência que você me proporcionou. Eu que sou professor de literatura e amante do doutor Abobrinha, né? Nossa, foi muito bom. Mas, oi? Esse poema é muito bonito. E eu fiquei querendo saber uma curiosidade, uma coisa que me tocou. Nós temos na poesia uma tripartição promovida pelo Ezra Pound, que diz que a poesia que tem uma tonalidade mais de significado seria uma poesia logopaica, que tem a ideia de sentido. Aquela que explora mais a melodia, né, seria uma melopaica. E existia uma outra ainda, divisão que é mais difícil de eu entender, que é uma fanopaica, que seria o uso das imagens, né? Então eu fiquei pensando, inicialmente, arrebatado pela sua teatralização, né? Você tem uma voz muito boa, muito apropriada do que você está fazendo. Eu fiquei até preocupado, mas não vão oferecer água para ele agora mesmo vai cansar, né? Mas foi tudo muito bonito. Eu imaginei inicialmente que você tinha uma tendência ao significado. Mário de Andrade, como poeta, exploraria nesse Meditação do Tietê esse aspecto da poesia de buscar trazer o significado das palavras para a dança da mimes, sabe? Mas depois eu fiquei pensando também que o acontecimento aqui era tão, vamos dizer assim, tinha tantas coisas em cena, a música que você escolheu, e a crispação das mãos e tal, e principalmente a precipitação de algumas vocais. E depois você falou muito bem que o poema parece reproduzir estas oscilações, talvez, do rio, né? E aí eu fiquei pensando assim, se você, né, que aliás é o biotipo do Mário de Andrade, né, e aí descobrimos que nasceu no mesmo dia e todas essas escolhas todas, né, se não teria sido escolhido, né, para essa representação. Se o Meditação sobre o rio, se o Meditação não teria escolhido você, porque eu imaginei que era só o significado e que você tinha emprestado melodia para aquilo que você estava percebendo acontecer no poema. Posteriormente, eu refiz a minha ideia inicial, percebendo que você precipita algumas vogais de maneira muito significativa em certos momentos do poema. E num terceiro instante eu percebi que a música estava também produzindo essa arrebatação que eu estava sentindo e me deixando de boca aberta. Então eu queria que você falasse a propósito dessas escolhas melódicas que você faz durante o percurso do significado do poema que você trouxe. Olha, então falei pro professor aqui antes de começar, falei professor o seguinte, eu sou ator. Ator funciona assim, se o diretor falar faz um jacaré, ele faz um jacaré, ele não discute, né? Porque um ator que discute é muito chato, tipo assim, vamos lá, levanta a mão, aí fala por quê? Então, nenhum diretor gosta.
Então eu sou ator assim, então tenho ator, a Lúcia, por exemplo, que dirige atores, a Lúcia, você falou da voz, eu tenho que me referir à Lúcia trabalha com voz, ela trabalha no teatro, ela é fono, mas é uma pessoa de teatro, de significado, de som, então a Lúcia, eu que fico lá falando sozinho os poemas, a Lúcia fala, para de falar que eu não vou dirigir, para de falar, porque ela, o ouvido dela é um ouvido que me dirige muito, ela, por exemplo, se ela diz assim, não, faz assim, em vez de fazer água do meu Tietê, onde me queres levar, fala assim, joga primeiro a imagem, águas do meu Tietê. Aí depois que você jogou essa imagem, aí você vai em cima dessa imagem e fala uma coisa, onde me querem levar? Ela vai, então a Lúcia tem uma direção muito nessa coisa e eu como ator, assim, eu estou, como eu disse, eu estava trabalhando no poema, tudo aquilo que eu falei, tudo aquilo vai virando referência também para o próprio poema também, né? E o que você falou e o que as pessoas falam também são, porque como eu estou fazendo sem direção ainda, sem diretor, essas coisas acabam me dirigindo, sabe, ouvindo vocês, porque eu já falei esse poema assim, sem música, sem nada, e eu, claro, é um poema difícil, né, vocês viram, né, o tamanho do poema, então as pessoas, eu ficava vendo, né, aí tem uma hora que a plateia não aguenta mais, fala, puta, será que não vai terminar nunca mais? A gente sente isso, né? E aí eu escolhi assim, quando eu pensei nas músicas, eu pensei, caramba, quem que eu vou escolher? Aí eu pensei assim, por exemplo, pensei no Baden Powell, porque eu gosto do Baden Powell, porque o Baden Powell, ele é essa coisa, e se depois se todos fossem iguais a você, que é um tipo de sentimento assim, bem comunista, no certo sentido, porque assim, se todos fossem iguais a você, mas um comunismo, como diz a bandeira brasileira, né? Amor, ordem e progresso. É um amor, né? Um comunismo da gente ser comunista de amor, né? A gente ter o mesmo amor, se todos fossem iguais a você, que maravilha viver junto. Entendeu? Quer dizer, é um desejo que todos sejam iguais, mas não iguais na ditadura, iguais na paixão, no amor, né? Que a música é completamente amorosa. Depois eu pensei assim, lembrei do Villa-Lobos e desse alma brasileira, essa música do Villa-Lobos, porque o Villa-Lobos e os modernistas, que nem, por exemplo, tem uma riqueza na vida no Brasil, no brasileiro, assim, que às vezes a gente precisa que outras pessoas nos digam, né? E ele me ouvindo Villa-Lobos, Floresta Amazônica, isso é tudo ritmo do Brasil, isso foi através do Mário de Andrade. Depois, quando chegou naquele Olha os Peixes, Demagogo, você viu que era uma parte que eu não entendia nada. Hoje a Lúcia falou assim, vamos lá nesse negócio da flutuação, ali no Rio Sucuri, aí vamos lá na flutuação. Aí eu estava lá no meio da flutuação, assim, daí, eu vi lá o peixe dourado sonoro, esse é o presidente, não tem faixa de crachá no peito, que era tipo uma coisa jazzística, né? Olha os peixes, demagogo e civil, repete os carcomidos peixes, são eles que empurram as águas e as fazem servir de alimento às areias gordas da margem. Olha o peixe dourado sonoro, esse é o presidente, mantém faixa de crachá no peito, circulado de tubarões, que escondendo na fuça rotunda o perrepismo dos dentes se revezam na rota solene languidamente presidenciais. Ei vem o tubarão martelo, ei vem o lambari Spitfire, ei vem o boto ministro, eis o peixe baleísco. Quer dizer, uma coisa meio de jazz, de música e tal, que devia ser coisa que o Mário estava trabalhando. Depois eu pensei assim, queria colocar o Chopin, porque o Mário, quando estava escrevendo isso, ele estava também escrevendo um prefácio de uma grande biografia do Chopin. Ele devia estar ouvindo, ele devia ter escrito esse poema ouvindo o Chopin, coloquei uma coisa. E porque também poesia, professor, estou falando Pai Nosso com o Vigário, mas a poesia, a gente para curtir a poesia precisa de liberdade. É necessário, sim, que a gente seja livre, que a gente consiga ouvir, né? Estou falando Padre Nosso ao Vigário, né? Mas poesia precisa de liberdade, é difícil a poesia, na verdade não é que a poesia é difícil, mas não é falar assim, o escritor difícil, não é que ela é difícil, o que é difícil é a gente ficar de acordo com o sentimento libertário, quer dizer, libertar a gente da maneira de ver, libertar a gente da maneira de ouvir, libertar a gente da maneira de pensar. É difícil porque a gente é muito facilmente, e todos os, até de sabor, outro dia a Lúcia me chamou a atenção para a Lúcia Fono, né? Então a Lúcia falou assim para mim assim, repara que não tem muita gente sibilando, né? Feio, né? Que algumas palavras assim estão muito entrando no ceceio, que resulta na falta de articulação, mas isso é questão de alimentação, da embocadura, de comer cenoura, de não ficar comendo muito McDonald's, e realmente a coisa mandibular, algumas
algumas palavras, elas precisam de boca para falar, entendeu? Eu gostava muito da Dercy Gonçalves porque é uma pessoa que sabia falar um palavrão. Porque às vezes um palavrão, você precisa soltar um palavrão, mas precisa de boca para falar, e precisa de voz para soltar um palavrão, para que ele possa chegar e pum, a pessoa quase que dá uma desnorteada, entendeu? Assim, claro, convivendo com uma pessoa que faz fono e tudo mais, eu convivo muito com a questão da articulação da palavra, de como ela vai se construindo dentro da gente. E eu sei, por formação de ator, que a gente não fala palavras, a gente fala imagens, né? Eu não falo palavras, né? Eu falo, que nem agora, não estou falando um livro, estou falando uma coisa que está vindo de um lugar que eu não sei nem onde é. Então, o que eu acho que é o trabalho maior do poema é de conseguir colocar ele nesse lugar. Um incêndio nasce tudo do amor, lá onde nasce o amor. Quem move meu braço, quem beija pela minha boca, quem sofre e se gasta pelo meu renascido coração. Quem? Se não um incêndio na cintura do amor. Eu me sinto grimpado no lado da ponte das bandeiras, bardo mestiço. E o meu verso vence a corda. Quer dizer, ó, bora. Bardo mestiço. Gente, eu queria anunciar também uma coisa que eu já falei, né? A chipa é patrimônio histórico-cultural, é tombada, é séria, mas pode ser comida também. Completamente oswaldiano, exatamente. O Oswaldo diz que a história do Brasil começa em 1546, quando o bispo Sardinha naufragou lá em Caetés, na terra do Lula, e foi devorado. Então vai fazer esse primeiro jantar, inaugura a história do Brasil. Nós somos antropófagos, dizem Caetés, é verdade, dizem que a história do Brasil começou lá. 1550, exatamente, 1546, alguma coisa assim. Esse jantar que foi o bispo Sardinha é que inaugura a história do Brasil. Não começou lá a descoberta, a primeira missa, mentira, diz o Oswaldo. Então vamos devorar aqui, tudo em devoração, quer dizer. Mais alguém, gente? Uma pergunta, questões? Outra menção que eu queria fazer, né, tem uma exploração muito rápida. Lembrei do o Mário de Andrade, nosso bardo mestiço, né? A ideia de um café filosófico, de um papo que traga a questão da cultura e da nossa posição diante do consumo cultural, da nossa responsabilidade diante disso, né? Tem muito a ver com algumas intuições simples do nosso Manuel de Barros, né? Quando ele fala que matéria de poesia é tudo que a sociedade ri, rejeita, pisa e mija em cima, né? Poesia é você encontrar um sentido em alguma coisa que pode passar por óbvia para muitas pessoas, né? Para muitas pessoas que deixaram o coração dela crescer demais. Você não, você está numa infância renovada, né? Não sei se alguém quer fazer mais alguma pergunta. Estamos com os microfones disponíveis aqui. Não? Eu queria... Vou ter que encerrar isso aqui, ó, que é o seguinte, claro, né? Manuel de Barros, tá? Fui lá procurar uma coisa, achei isso daqui, aqui dentro. Manuel de Barros. Na rua Mário de Andrade. Na rua Mário de Andrade, vou andar. Por ter sido Tarumã e hoje ser Mário de Andrade, ainda não sei onde é, mas eu vou procurar. Na rua Mário de Andrade, vou andar. Vou ir com Macunaíma, rente às paredes. Vou ir com Mário de Andrade. Ele, Mário, me diz: é preciso flanar. Eu digo a ele: ó, Mário, era o que eu ia falar, era o que eu ia te falar. É preciso flanar em ruas, os passos levando sempre para nenhum lugar. E Mário me diz: poeta, nenhum lugar é o melhor lugar de um poeta chegar. Não há que ter nem começo nem fim essa rua antiga chamada Tarumã. Como serão seus moradores? Vou até lá. Saberão quem foi esse homem bom, o da rua Lopes Chaves? Bem, mas também ele não sabia quem fora Lopes Chaves. Não há como não saber quem foi o nome da rua em que se morou ou vai morar. Se nome de gente é bom que ele desapareça completamente, não seja mais nem lembrança, nem a sombra de um homem, como queria o poeta Bandeira.
Talvez melhor que a rua se conservasse como sendo Rua Tarumã. Mas vai ver que lá não existe um pé de tarumã, sequer uma criança que conheça tarumã. Domingo, hoje, depois da missa, eu vou para lá, flanar. Conto que tenha alguma parede que me surpreenda com as suas nódoas e seus caramujos passeando. Talvez eu veja algum homem lá que me comova, ou mulher que me deslumbre, ou criança que me entristeça para o resto da vida, ou pássaro, ou alguma árvore que me aclare o negro dia com seu canto álacre, ou poça de chuva na calçada limpa que me alimpe o coração. Uma casa com um jardim na frente e um jardineiro ancião tocando a raiz de uma flor. Se houver flores nessa rua Mário de Andrade, a todos nós ela alegrará. Se houver sobrados líricos com janelas azuis ou verdes, pronto, nada mais necessário será para nutrir uns sonhos brancos. No fundo, vê-se o pai lendo as suas coisas, a esposa diligencia o almoço, haverá uma estampa do camponês, do milier, e os filhos brincando. Ai, que ternura, meu Deus, ainda não sei como é essa Rua Mário de Andrade, mas eu vou a campear, que eu sou um campeador de ruas, eu sou um campeador de ruas pequenas, é um fraco que eu tenho, mas há de ser essa Rua Mário de Andrade, há de ser como ele foi essa Rua Mário de Andrade, ela vai ser simples, vai ser amiga, uma rua companheira, uma grande alma de rua, uma rua de óculos, de cara enorme e de uma enorme ternura debaixo dos óculos. Há de ser essa Rua Mário de Andrade. E com o Manuel de Barros encerramos esse dia que é muito bom, né? O Manuel é muito lindo, né? Muito simples e muito objetivo, né? Tudo de bom. Agradecemos a sua enorme generosidade. Eu acho que todos nós aqui estamos muito satisfeitos com a sua presença, né? Esperamos que o Mário continue florescendo no seu coração e no nosso também, né? Muito obrigado, ainda tem muita chipa ali, né, gente?